Olá, tudo bom? Esse é o programa Cesta Básica, começando agora, dia 26 de junho, são 17 horas, e esse programa ele é exibido toda sexta-feira, a partir das 17 horas, pelo canal INEAC ao vivo, né, o canal do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Comparados em Administração de Conflitos, e que tem transmissão no YouTube, Facebook e Instagram. Né? É um programa de mais ou menos uma hora, a gente procura acabar antes, e hoje eu tenho um convidado que para mim é muito especial. O convidado de hoje é o Celso Pancera, que está aqui, já vou adicioná-lo, está aqui. Celso Pancera, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Dilma Rousseff, e atual secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento, né, ou do Parlamento. Eu quero que ele se apresente, é sempre bom que o próprio convidado se apresente nas suas potencialidades. Na sequência, eu começo a interagir com algumas questões, lembrando que os comentários, né, que são feitos, a gente procura sempre selecionar com base na temática. E a temática de hoje, né, a gente quer, de certa forma, explorar uma tensão presente aí na conjuntura, né, entre o obscurantismo, o pensamento, né, contrário à iluminação, às ideias esclarecedoras e tudo mais, e a ciência, que tem outro papel social. Celso, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, muito boa tarde, e eu gostaria que você se apresentasse para os nossos web espectadores. Boa tarde, Lenin. Prazer falar contigo. Sempre bom reencontrar amigos, né? Mesmo que seja nessa distância da internet, desse momento duro da vida na humanidade, né? E a gente passando por isso, quando a gente pensa que está tudo andando bem, e vem uma pandemia, né? E nos afasta das pessoas e do convívio social. Eu sou gaúcho, nasci no Alto Uruguai Gaúcho. Depois, ainda na minha infância, eu mudei para o Oeste Catarinense. Fiquei lá até os 17, 18 anos. Fui a Porto Alegre. Porto Alegre, comecei a fazer a militância política numa organização chamada Convergência Socialista, que foi onde eu te conheci, inclusive, quando vim para o Rio de Janeiro. E em 88, no Congresso da União Nacional dos Estudantes, lá em São José dos Campos, eu entrei na chapa do Partido dos Trabalhadores, a nossa organização, né, fazia parte naquele tempo, e eu peguei um cargo no executivo, e à época me foi colocada a hipótese de eu morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, para ficar mais no centro do país, atuando na diretoria da UNE. E ficar um ano, né, um ano de 89, na verdade. Aí eu optei, nem optei, né, aquela, democraticamente coagido, né, para vir para o Rio de Janeiro, vim para o Rio, era para ficar 89, aí veio o processo de eleição do Lula, que foi um momento muito tenso, mas muito lindo, mágico, né? 89. Depois o início da queda dos regimes do leste europeu, e aí uma conversa para a gente permanecer no Rio mais um ano, mais uma gestão da Uni. A segunda gestão da Uni foi postergada, aí no governo Collor, por mais um ano e meio, quase 2 anos, então acabei ficando quase 3 anos na diretoria da Uni. E nesse contexto, já é difícil você retomar as origens, né? Você já criou alguns hábitos, como é que você vai retornar? E aí acabei ficando aqui no Rio de Janeiro, aí nesse contexto também já veio botafoguense, portelense, a história toda aí. Eu adoro o Rio de Janeiro, eu gosto muito do Rio de Janeiro. Então, permaneço aqui, morando aqui. Obviamente, aquela militância mais radical, mais apaixonada da juventude, ela se foi, não porque a gente deixa de ser apaixonado, né? Mas porque, na verdade, nós tínhamos uma compreensão à época da realidade política que não se concretizou, né? O Lenin, eu marquei um encontro com a Revolução umas 4, 5 vezes, ela sempre me deixou esperando, né? As crises, né, revolucionárias que se abriam, os processos, as vagas, né? E
enfim, aí a gente acaba tendo que readaptar, reorganizar a vida sempre dentro de alguns parâmetros, né? Eu acho que alguns parâmetros, um deles é a preocupação com o bem-estar da sociedade, aquela luta por igualdades sociais, né? A gente vê hoje em dia essa questão do movimento negro tão presente, né? E a gente, Exatamente. naquele tempo já, eu, né, apesar da minha característica física, mas naquele tempo a gente já atuava e ajudava a questão das mulheres, né? O debate das cotas das mulheres, é, isso tudo fazia presente. Eu lembro, assim, o dia 8 de março, para mim é uma data importante desde os tempos. Hoje em dia virou até um negócio meio festivo, né? Mas a questão para mim de raça e gênero sempre teve no mesmo patamar de luta contra a opressão econômica, né? Porque Eu me elas são lembro, parte do projeto, né? eu Então me isso. lembro, só uma Uhum. coisa, eu me lembro, é muito importante isso que você está dizendo, porque você tocou agora naquelas crises, né, da década de 90, eu me lembro das teses de 90, né, no interior da Convergência Socialista, né, a organização que a gente fazia parte. E a ideia de que a revolução ia acontecer, etc, etc. E depois teve uma reviravolta da organização e você optou por ir para a Baixada Fluminense. Eu me lembro disso. Você começa ali a sua Ali, na compreensão. verdade, eu acho que ali foi um erro da organização, porque estava surgindo o processo de Fora Collor, eu ainda estava muito vinculado ao movimento estudantil. Eu era um dos principais quadros do PT ainda na época, com vinculação com o PT no movimento estudantil. E eu tinha o respeito, assim, de uma boa parte da militância. E o partido, na época, as outras correntes do PT fizeram uma reunião, me chamaram, eu lembro. O Ivo Bucarelli, que estava na reunião, outros, me pedindo para que eu ficasse na capital para fazer o enfrentamento com o PCdoB, dentro do processo de Fora Collor. Mas era uma disputa por espaço político, tanto que Sim, sim, depois sim. o Lindbergh era o quadro do PCdoB e se projetou como se projetou. Eu levei essa discussão para dentro da convergência e o Comitê Central não me autorizou a ficar no Rio. Ele falou, não, você tem uma tarefa revolucionária para cumprir, que é construir o PSTU na Baixada Fluminense, e é lá o teu lugar. E eu acabei me afastando das mobilizações, da liderança das mobilizações do Fora Collor, né? Que foi ali que projetou uma vanguarda inteira, novos quadros. Né? Então, eu acho que ali foi um erro da convergência muito sério. E esse tipo de erro que foi aos poucos me afastando da organização. E eu definitivamente rompi com a organização quando, em 2001, no Congresso, eles votaram por lançar a candidatura própria em 2002. E eu queria fazer campanha do Lula, entendeu? Eu também. Era uma vontade. Nós tínhamos feito a campanha do Lula em 89, 94, aí em 98 a gente lançou Zé Maria para presidente, legal, show de bola, mas pô, com todas as limitações do discurso e da capacidade de fazer campanha. O Lindbergh, que foi candidato a deputado federal pelo partido, teve 90 e tantos mil votos, não se elegeu, entendeu? Estava claro que a gente tinha que trabalhar em frente. Estava muito claro que aquele momento de se isolar era muito ruim. Aí o partido reafirma a candidatura própria em 2002. Aí eu lembro exatamente, eu não fui no Congresso, mas no dia seguinte eu me reuni com alguns companheiros aqui da Baixada Fluminense, no almoço, e falei, amigos, eu estou me retirando do partido, porque eu não vou ficar, eu quero fazer a campanha do Lula. Né? Eu não vou ficar isolado. Mas depois a vida vai construindo os caminhos. Né? Mas assim, a gente perdeu, Lênin, essa ideia da luta contra as desigualdades sociais, entendeu? Sim. Né, da aula como voluntário em curso de pré-vestibular para negros e carentes, uma coisa que eu fiz até o ano passado. Eu parei em alguns momentos por causa do mandato de deputado, mas retomei, depois tive que parar por causa do meu trabalho. A militância aqui nas favelas da Baixada para fazer a questão da internet grátis, que foi uma militância bem exaustiva, né? Agora, pela ciência, pela inovação, a gente não cansa de fazer as coisas. Esse parâmetro de vida que a gente não perdeu, que eu sei que você também, no teu dia a dia, você faz. A gente deixou, talvez, aquela militância mais orgânica, mais revolucionária, até porque ela se provou que tem que fazer um ajuste. Tem o Tico e o Teco ali, do leninismo, com o marxismo, com o trotskismo, com o stalinismo, que tem um desencontro ali que as coisas não funcionam e perde o momento histórico, né? O erro do PS, estão fugindo até do assunto. Não, vamos voltar. O erro do PSTU em votar para apoiar, por exemplo, o impeachment é imperdoável.
entendeu? É imperdoável aquela posição. Eu lembro que um dirigente do PST, uma semana antes, eu era deputado, estava no Ministério, né? Me ligou, dirigente nacional, não vou citar o nome aqui, mas ele me ligou e falou, Passara, não sei o que você acha que vai acontecer? Eu falei, não, eu acho que vai aprovar impeachment, e acho que vocês estão errados, vocês estão isolados, estão perdendo espaço para o causa operária. Não, porque é tudo farinha do mesmo saco, que não sei o quê, não dá para coincidir, o governo burguês não enfrentou os bancos, não enfrentou a burguesia, papá, falei, gente, mas vocês estão ficando com o que tem de pior da política do Brasil. Né? Mas, enfim, mas são essas... Não, é interessante. A gente ia se afastar, mas isso é outro debate. Não, é interessante porque eu, às vezes, fico pensando que se o Eric Hobsbawm fosse vivo, ele escreveria um novo livro, que seria A Era dos Fundamentalismos, né? Porque posições extremadas têm levado a vários equívocos, né? A várias leituras equivocadas da conjuntura, que é muito dinâmica, e aonde você percebe uma série de reconfigurações em torno da ideia de classe, raça, etc. O celular não tocou o dia inteiro e vai tocar agora. Ela não vai mesmo. Peraí, eu vou botar ele aqui bem longe da gente. Tchau. Bom, eu vou te fazer uma pergunta com base justamente nessa discussão dos fundamentalismos, porque a gente está vivendo uma situação, né, onde a gente se percebe o desenvolvimento de uma forma de lidar com a realidade que eu classifico ela como obscurantista, eu e muita gente, né? Vamos combinar que muita gente tem essa mesma interpretação. E o obscurantismo, o que ele é? Ele é um estado de espírito refratário à razão e ao progresso, uma doutrina daqueles que não desejam que a instrução, né, o conhecimento formal, sistematizado, elaborado pela humanidade ao longo de séculos, penetre como um valor e um direito na população, né, nos segmentos mais amplos da sociedade. É uma doutrina contrária ao progresso intelectual e material e, nesse sentido, ele acaba sendo um estado completo e desejado, muitas vezes para o outro, né, de ignorância. Então, eu queria que você comentasse para a gente como você analisa o momento atual, onde o obscurantismo no âmbito político, particularmente na esfera federal, é evidente, né, parece entorpecer a sociedade e produzir efeitos graves para o país em meio à pandemia mundial da Covid-19. Uma pergunta grande, mas eu acho que você consegue elaborar uma resposta, porque você é um pensador permanente da conjuntura brasileira e internacional, que eu, né, te conheço há muitos anos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que tem sido enfrentar essa perspectiva obscurantista, contrária à ciência e tecnologia, você que, né, é uma pessoa muito tarimbada no tema? Olha, está lá no dicionário, né? Obscurantismo, substantivo masculino, estado de quem se encontra na escuridão, de quem está privado de luz, falta de instrução, ignorância. E na Wikipedia, do latim escurecimento, é a prática de deliberadamente impedir que os fatos ou os detalhes de algum assunto se tornem conhecidos. Mais especificamente, há duas denotações históricas e intelectuais comuns de obscurantismo: deliberadamente restringir o acesso do povo ao conhecimento. Essa é uma das conotações. A outra, um estilo de ser obscuro, né, caracterizado pela indefinição deliberada. Eu acho que o que a gente vive são esses momentos, né? Nós sempre tivemos, Lenin, subjacente na sociedade, um conjunto de pessoas que são extremamente céticas, que apostam no quanto pior, melhor, que acham que nunca vai dar certo, meio que aquela frase assim, mas antigamente era melhor, antigamente as escolas eram melhores, antigamente as comidas eram melhores, e não era verdade. Antigamente a vida era muito mais dura. A humanidade avançou muito nesses séculos, eu digo nessas últimas décadas, né? No Brasil, quando eu fiz o 5º ano do antigo ginásio, a média de vida era 58 anos. Nós estamos com 73 anos. Mas as pessoas, elas sempre estiveram por ali. Eu acho que a internet, ela potencializou essa capacidade das pessoas de se expressar das mais diversas formas. Mas a direita obscura, ela soube traduzir
a internet, ela soube traduzir os algoritmos em expressão com esse sentimento contra a inteligência, contra a ciência. E ganharam expressão no mundo todo. Veja você, não é só aqui, não. Olha o Trump. Ganhou as eleições dos Estados Unidos. Olha quantas expressões de direita na Europa. Inúmeras. Israel, enfim, no leste europeu, né? Olha quantas expressões se tem da direita. Então, eles souberam potencializar esse sentimento que existe numa parcela ampla da sociedade, que não é a maioria, mas ela é significativa, e traduziu isso em uma ação política que se reflete institucionalmente nas eleições. E aqui no Brasil, ganhou um candidato em que ninguém apostava que ganharia por um conjunto de fatores, mas o Lenin, é que a gente não olhava bem as coisas, entendeu? A gente não olhava, os sinais estavam aqui, ali, a colar, né? O impeachment da Dilma, todo aquele movimento em 2013, que foi capitaneado depois em 2014 por enfrentamento com a Dilma. 2015 se refletiu num forte enfrentamento contra a esquerda, uma amalgamação, né? Uma amalgamar ali da direita em torno da ideia de derrubar o PT do governo, né? E essa coisa sempre esteve atuando, esteve aqui, ali, foi andando. Em 2018, tudo isso convergiu para um ponto, né? Que foi a eleição do presidente Bolsonaro, que todos conheciam, todos que conheciam sabiam quem era, mas que, obviamente, explorou aí esse limbo, né? Entre o descontentamento com a miséria dos últimos anos do governo Temer, com o discurso forte da burguesia moral contra a corrupção, como se a corrupção fosse o problema central da miséria brasileira, que não é, ela é um problema sério, mas ela não é o problema central da miséria brasileira, né? E o problema da segurança. Eu lembro que em 2018, se você está lembrado, eu e você sentamos no início de 2018, lá no Bar Brasil, né? Lembra? Comer uma comida alemã lá e bebemos um chopp e conversamos sobre isso, lembra? 2018, nós sentamos para conversar e a gente falou, eu lembro que eu perguntei, Lenin, como é que a gente supera esse discurso da segurança sem cair no falso moralismo que tem essas pessoas, ou no discurso de potencializar o discurso da violência institucional, a violência do Estado, que é a violência policial, é a que mais se reflete, né? Entendeu? E isso era um drama para a gente. E que você vê aquele sentimento não muito claro nosso naquela conversa, era um sentimento que a gente refletia, porque a gente encontrava isso na rua e não sabia como traduzir isso, né? E desembocou nesse processo aí. E hoje em dia você tem um governo negacionista, né? Um governo que faz odes à ignorância, né? Partes significativas do governo fazem isso, né? O ministro da Educação, até recentemente, servidor público concursado por uma universidade, que não sabia escrever a palavra educação, né? Que cometia erros de português assim, crassos, horrorosos, e era o nosso ministro da Educação. Agora, vocês viram, né? Ontem o presidente anunciou no ministro da Educação, não estou aqui falando da pessoa dele, fez um doutorado lá na universidade em Rosário, e o reitor da Universidade de Rosário acabou de publicar uma nota negando isso, dizendo que ele realmente estudou, mas ele não concluiu o curso, né? Então você vê como essa coisa é muito séria, né? Como joga a informação em contra-informação. Bom, nós estamos nisso aí, temos que distinguir, a ciência tem essa grande tarefa de tentar se distinguir nesse processo, né? Sobreviver nesse processo, impedir os retrocessos, os grandes retrocessos, porque a gente sabe que isso é uma conjuntura, né? E que essa conjuntura nós vamos derrotar. Agora, ela tem que ser enfrentada com inteligência, né? Porque senão a gente não vai conseguir derrotar essa conjuntura. Mas, oxalá que o Trump perca a eleição nos Estados Unidos e fragilize um pouquinho isso como posição mundial, né? Mas eu não sei, mas eu acho que o que nós temos aqui é uma conjunção de fatos.
A internet, que conseguiu potencializar um setor da sociedade, que não é a maioria, mas é amplo, que tem uma visão descrente, não solidária, reacionária, exclusivista, elitista, né, da sociedade. Esse setor soube utilizar a infraestrutura que a ciência colocou à disposição, que é a internet, né, e transformar isso em não ciência, né, em um ataque à ciência. Né? E aqui no Brasil, infelizmente, teve um reflexo muito forte, que é a vitória desse setor numa eleição, numa conjuntura, ganhou a eleição e está hoje dirigindo o principal aparato do país, que é a presidência da República. Bom, esse é o programa Cesta Básica, um programa do canal INEAC ao vivo, né, que é mobilizado pela Rede Nacional e Internacional de Pesquisa INCT-INEAC. Inclusive, eu tenho aqui o prazer de estar sendo acompanhado pelo nosso coordenador, né, professor Roberto Cândido Lima, e colega, né, um colega dileto, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, um privilégio que eu tive. E tem vários outros colegas entrando aqui, já mostrando que tem um interesse no debate. E aí há uma pergunta que está colocada sobre os efeitos, né, desse obscurantismo para o país em meio à pandemia mundial. Né? Como você tem analisado isso? Né? Quais são os efeitos que você, já, com a sua experiência, né, de ter sido ministro, de ter sido deputado, e agora, né, como secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento, como é que você vê esse momento específico? Que sequelas sociais, políticas podem estar colocadas para a nossa sociedade? Lenin, no curto período que eu fiquei no Ministério, nós pegamos duas grandes crises. Uma sanitária, que foi a Zika, e a outra, que foi mais social, né, que foi uma seca muito aguda no semiárido nordestino. E também teve um problema sério de chikungunya na época. E eu lembro que nós tínhamos comitê de crise para essas coisas todas, né? E não existia reunião desses comitês de crise sem o Ministério da Ciência e Tecnologia presente, né? Quando a gente ia analisar soluções para o semiárido, nós vimos lá com a equipe dos institutos que analisam as questões de tempo, temperatura, fluxo de água, fluxo de ventos, etc, etc. Né? Nós vimos para as reuniões, nós vimos com os vazantes, como estava o estágio de cada uma dos reservatórios de água. Na época de São Paulo também é um problema muito sério, né? E não existia reunião de comitê de crise sem o Ministério da Ciência. Da mesma forma, da questão da Zika vírus. Quem montou todo o programa de combate à Zika vírus foi o meu ministério, foi a minha equipe na época. Né? E a presidente Dilma, toda semana ela fazia uma reunião com esses comitês, eventualmente até duas. A gente fazia análise de informação, cruzamento de informação, fazia análise de cenário e depois distribuía tarefas. Né? Eu viajei boa parte do país naquele período, conversando com lideranças políticas, com cientistas, professores, né, pessoal da área de educação, lideranças sociais, religiosas, conversando sobre as crises. Nós tirávamos as diretrizes, tirávamos as tarefas que tinham que ser cumpridas, e no final de semana era muito comum os ministros irem para os estados fazer tarefas. Eu lembro que eu fui para o Piauí, eu fui para o Espírito Santo, fui para o Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro também, né? Que a gente ia, reunia governador, reunia prefeito, deputados, senadores, lideranças, e nós fazíamos ação concreta. A gente, além de fazer o debate, nós íamos fazer ação concreta de combate ao mosquito da Zika e da dengue, por exemplo. Né? A mesma coisa no Nordeste. Nós deixamos, à época, um programa estruturado muito forte de dessalinização da água do semiárido, porque lá existe água no subsolo. É uma água que não é potável. Mas a Marinha do Brasil, no âmbito do projeto de construção do submarino nuclear, ela construiu um pequeno reator nuclear para os submarinos
que ele, encapsulado, ele gera energia suficiente para alimentar uma pequena cidade e dessalinizar a água daquela população. Obviamente, a gente não conseguiu levar adiante, porque teve o impeachment, mas naquela época a gente avançou para esse projeto está pronto, né? E isso foi abandonado. Então, isso é você ter um governo que enfrenta uma crise aguda como essa. Diferente do que nós temos hoje, que você tem esforços isolados dos governos e dos prefeitos, com uma presidência da República o tempo todo criando fatos contrários, né? Com deboche, com ironia, e sempre com muita má-fé, para desmontar o discurso que se fazia na ponta, né? E isso denota o quê? Acreditar que não acreditar na ciência e no conhecimento. E duas, é incapacidade mesmo. Né? Não tem inteligência para bolar um plano e para dirigir, não tem equipe, não tem liderança para botar enfrentar um problema complexo como esse. E eu acho que, infelizmente, as próximas gerações, meu filho, nossos netos, filhos, vão sofrer muito. O que está acontecendo no Brasil hoje tem reflexo por longos tempos. O Lula e a Dilma conseguiram estruturar uma rede de educação, de pesquisa, de ciência no Brasil afora, infraestrutura e pós-graduação, mestrado, essas coisas todas, que nunca nós tivemos. O que esses caras estão fazendo hoje é destruir isso. E isso você não reconstrói no estalar de dedos. Você perde uma geração ou duas nesse contexto até voltar. Né? E a outra coisa, Lenin, que é muito sério, é a recessão. É a recessão. Escrevam, infelizmente, a miséria vai atingir patamares que há muito o Brasil não havia superado, coisa de décadas, coisa dos anos 70, entendeu? Porque vai faltar dinheiro, vai faltar emprego, vai faltar lugar para as pessoas trabalharem. E o governo está preocupado em não emitir moeda, para nunca fazer déficit público. Veja você o problema do governo. Né? Ele não está preocupado em tirar esse país da situação que se encontra e alavancar ele para o crescimento. Então, acredito que não só no nível do conhecimento, na produção de conhecimento, mas nós teremos problemas sociais seríssimos daqui para frente. Né? Você mora em Niterói, sabe as condições de vida daí, é vizinho de São Gonçalo, sabe as condições de São Gonçalo. Eu moro em Caxias, eu conheço muito bem a Baixada Fluminense, e eu vejo os reflexos. Né, as famílias, quando passar esse abono, né, as pessoas não vão ter onde trabalhar e não vão ter o que ganhar. E vão viver do quê? Né? Vão viver do quê? Esse monte de empresas fechando, a economia que não está funcionando e o governo inerte não toma uma atitude. Né? Então, infelizmente, isso é um problema que a gente não tem a dimensão exata, mas o FMI já está falando que o Brasil tem uma retração de 9,5% na economia desse ano. Se um crescimento de 4% gerava tanta riqueza, uma queda de 9,5% vai tirar muita riqueza. Né? Então, você imagina os servidores públicos sem receber salário, as pessoas sem ter onde trabalhar, né? As pessoas sem ter como comprar alimento, sem ter como pagar energia, comprar gás, essas coisas todas. Isso é uma recessão absurda. E o governo ele trabalha na contra-informação, infelizmente. Né? O Brasil deu um azar tremendo. Né? A pandemia, que já é, né, com esse governo. Né? Eu sempre digo, espero que seja didático, que seja um processo pedagógico, né, para o país. Né? Porque é muita coincidência, é uma sequência de erros que, como uma sociedade, que é muito ruim, é desesperador, inclusive. Tem uma pergunta de um dos nossos web espectadores, né, que eu acho que é interessante aproveitar e já TV Ciência em Movimento, né, um dos colegas que estão responsáveis por esse canal. Onde e como a cultura da ciência falhou nestes últimos anos? Você identifica alguma falha no que ele chama de cultura da ciência? Eu consigo pensar, né, no Sistema Nacional, né, de Ciência e Tecnologia, ou seja, todo aquele conjunto de atores, né, que se mobilizou muito para aprovar o marco legal, né, da ciência.
que é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho, mas você acha que houve alguma falha nesse sentido? Com certeza teve, né? Para a gente chegar a desembocar do jeito que a gente desembocou, teve. Mas, assim, eu estive lendo, Lênin, que não está aqui na minha mão agora, mas, por exemplo, o Brasil, de 2001 a 2015, ele teve um crescimento anual, assim, de produção de teses científicas na faixa de 9% ao ano. O Brasil, em 12 anos, saiu do 22º, 23º país em produção de ciências para ser o 11º, 12º país, né, em produção de ciência. Então, você tem uma infraestrutura e uma capacidade crítica e inteligência no Brasil que permite você pensar que o país pode ser um país de ponta. Tanto que chegamos à 5ª economia do mundo. Isso é um reflexo desse conjunto de coisas que o Brasil vivenciou naquele momento. Agora, é claro, você pode dizer assim, nós não enfrentamos o sistema financeiro, devia ter investido mais em educação, devia ter pegado o pré-sal e botado em ciência. Podia ter feito um monte de coisa. Não, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, falhas com certeza tiveram, né? Agora, o ponto eu não sei. O que eu diria, eu vi que a pesquisa lá do programa do Márcio, lá de Petrópolis, né, TV Ciência e Movimento, o que eu diria, Márcio, é que faltou, talvez, ao Brasil um grande programa de difusão científica, né? Apostar mais em fazer propaganda da ciência nas escolas do ensino fundamental. Mas a gente não pode esquecer que há 30 anos o acesso à educação básica era muito restrito. A universalização do acesso à educação básica no Brasil se deu em 2002, 2003, 2004, né? Depois da Constituição de 88, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases, se criou algumas metas, né, de universalização do acesso à educação básica, que passou essa tarefa para as prefeituras, quando se fala em ensino fundamental, e para os estados, quando se fala em ensino médio e ensino técnico. Essa parte até foi bem feita, o que não se conseguiu fazer, me parece, é cuidar da qualidade do ensino. Esse movimento nós não conseguimos fazer, nós como Brasil, eu digo, né? E com isso não teve, vamos dizer, não se conseguiu discutir a fundo o impacto que a ciência tem sobre o bem-estar das pessoas, sobre a capacidade de criar melhores condições de vida, melhores condições sociais. Então, eu acho que isso faltou bastante, né? Mas não sei o que poderia ser feito para superar isso, né? Não diria, Lênin, que não deu tempo assim para fazer isso, né? Você vem 2, 3 séculos, 4 séculos de muita opressão, aí o Brasil começa a se modernizar um pouquinho nos anos 30, aí vem o pós-guerra, aí você começa nos anos 50, dá mais uma modernizada no país, aí vem essa ação da elite brasileira, baseada nas Forças Armadas, e corta abruptamente isso, um país que está florescendo, né? Vem a ditadura, né? Obviamente, avançou a infraestrutura do país na época, avançou, mas em cima de prioridades das Forças Armadas, né, prioridades da população como um todo. Aí, isso desembocou numa grande crise econômica, que foi nos anos 80. Aí o Brasil reconquista a liberdade, aí vem de novo a burguesia, cria aquela fantasia do Collor, elege o Collor, lembra a manipulação das informações no segundo turno contra o Lula, a manipulação daquele debate, né? Quem viveu sabe como é que foi isso. O impeachment, né? Ou seja, uma ruptura institucional muito forte. Depois a época dos governos Fernando Henrique, uma estabilidade do Lula, a coisa cresce. Mas é muito recente tudo aqui no Brasil, né? Você vai para a Europa, por exemplo, você tem lá escolas que existe há séculos, né? Universidade que existe há séculos. O nosso é tudo muito recente, né? Nós precisaríamos de um tempo estável e com democracia e com debate público para superar essas questões, né? Entendeu? Né? Para ver se a gente avança nisso aí. Mas
assim, além da questão de ser recente, tem a instabilidade permanente, né? E uma aposta sempre nessa precarização, né, das instituições. E aí isso tem a ver com a pergunta que eu queria te fazer sobre como você vê as diferenças e semelhanças entre as crises políticas nesses últimos tempos, né? O governo Dilma, o governo Temer, que também teve um período turbulento. E esse governo, como você chamou a atenção, quer dizer, ele fabrica turbulência, né, o tempo todo. Como é que você vê a possibilidade de superar isso? Vamos lá, você já falou bastante sobre essa configuração. Como é que a gente poderia, com a sua experiência, com a sua visão política, termos uma ação que possa contribuir para a superação e contornar esse momento tão difícil? Lenin, eu acho que vai demorar para a gente conseguir construir uma coisa de superação, um sentimento amplo de, vamos dizer assim, de unidade ampla da sociedade em torno de um projeto, né? O que foi feito em 2015, 2016 e na sequência com a Lava Jato de destruir um setor da política brasileira deixa marcas profundas, entendeu? É difícil você, por exemplo, como é que o Lula senta agora com o Fernando Henrique Cardoso? Como é que ele senta com o Ciro Gomes? Entendeu? Como é que ele assina um manifesto com o Moro? É difícil, porque tu imagina, ele foi preso, o maior líder político desse país, botou o Brasil no mapa do mundo, certo? Foi trucidado. Aquela questão daquela gravação ilegal que o Moro explodiu nas vésperas do impeachment, acho que foi fevereiro de 2015, aquilo de uma ilegalidade, é de uma atrocidade aquilo contra as leis do Brasil, que não tem explicação. E está aí ele, foi ministro da Justiça. E se eu não tivesse saído voluntariamente da Justiça, ele seria juiz até hoje. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é muito difícil você, vamos dizer assim, curar essas feridas, né? E não é fácil. Então, pessoas como eu que têm uma tendência mais ao centro sofrem muito nesse período, né? Porque a gente tenta construir consensos e é muito difícil construir consensos, né? A gente está num debate aqui em Caxias hoje sobre as eleições, o que fazer as eleições do PT, vou te colocar, que é um absurdo que estão falando, entendeu? Né? Você tem aqui os evangélicos, as favelas, as comunidades da Baixada Fluminense votaram 2002, 2010, 2006, 2014 no PT, elegeram o governo do PT, e votaram em 2018 no Bolsonaro. E você não quer dialogar com esses setores, sabe? Aí vem a eleição, quer sem chance nenhuma de ganhar a eleição, de disputar, de fazer o debate amplamente, o partido quer lançar candidatura. Eu estou botando aqui um debate do partido para você ver como é difícil fazer isso. Por quê? Porque o prefeito da cidade votou pelo impeachment da Dilma. Certo? Esse é o debate. Esse é o debate. Como é que você cura isso? Como é que você resolve esse problema? Entendeu? Hoje, de você conseguir pegar a esquerda, unificar a esquerda de novo, que é difícil, e ainda fazer um programa de governo e de ação com o centro, que votou contra a Dilma, que derrubou a Dilma, que, em linhas tortas, apoiou a prisão do Lula, porque botou água naquele moinho. Né? A conjuntura, né? Construiu o cenário para chegar naquele. Então, como é que a gente supera isso? Eu não saberia dizer, mas eu acho que não, esse momento não está próximo. Ele não está próximo. Esse momento ainda vai demorar muito. Ainda nós vamos ter a esquerda com peso na eleição, um peso que não vai ser majoritário por um bom tempo, nacionalmente, mas com muita dificuldade de construir um plano de ação com o centro, em função desse processo. Porque ficou muito rancor, muita subjetividade, né? E isso não é fácil de vencer. Eu gostaria muito que nós conseguíssemos, por exemplo, Niterói é um exemplo, né? Você tem uma liderança interessante ali, que é o Rodrigo Neves, que saiu do PT, foi para o PDT e está conseguindo unificar um setor amplo da sociedade.
né? Sim. Mas, por exemplo, aqui em Caxias, eu não vejo isso. Não existe a possibilidade. Nacionalmente, você não consegue isso. Né? Em São Paulo, isso não é impossível. Né? Isso é interessante Então, o seu exemplo, né? Porque mostra que pô, Niterói também teve uma votação expressiva no Bolsonaro, né? Nesses caras de direita, mas diante da presença de um ator político, né? De uma autoridade que faz apelo ao conhecimento científico, que apresenta elementos e instrumentos para lidar com a pandemia, produz efeitos sociais interessantes, né? Acho que é muito boa a seu resgate aí do Rodrigo não, Neves, né? vamos pegar a questão do Ciro Gomes, com quem eu tenho muito respeito. Estive com ele algumas vezes já, é uma pessoa muito inteligente. Ele lavou as mãos no segundo turno, certo? Ele não participou do segundo turno das eleições, deixou aí. Aí ganhou, apostou no quanto pior, melhor. Ganhou o Bolsonaro. Vamos lá, vamos ver que o Celso, o som dele tá ruim, acho que a conexão dele deu algum problema. Eu estou vendo ele aqui pelo estúdio, né? Vamos ver se estabiliza um pouco. Nós estamos aqui com 41 minutos, né, da projeção. Vamos ver se ele voltou, se está melhor. Atenção. Eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Bem. A sua imagem para a gente não está aparecendo muito bem. Ah, é? Agora foi, agora estabilizou. Vamos lá. Estabilizou. Tá bem agora. Acho. Pode ir, pode falar. Não, eu só ia falar dessa questão do Ciro Gomes, né? Para a gente encerrar isso aí. O Ciro Gomes cumpriu um papel muito ruim no segundo turno da eleição, né? E agora continua cumprindo, na minha avaliação, com um papel ruim, porque não ajuda, entendeu? Não ajuda a unificar, né? Então, eu acho muito difícil a gente ter um projeto unificado nos próximos anos que nos leve a uma retomada de poder do setor progressista no Brasil. E acho muito difícil a gente conseguir um consenso entre a esquerda majoritário, razoável, para fazer uma frente com o centro político do país, o centro-direita, enfim. Né? Como nós fizemos com as campanhas do Lula e da Dilma. Né? Enfim, eu não sou muito otimista, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos aqui no programa Cesta Básica, né, um programa do canal INEAC ao vivo, e eu estou hoje conversando com Celso Pancera, que é ex-ministro da Ciência e Tecnologia e atual secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento. Celso, a lei número 13.243 de 2016, né, ela instituiu o chamado Marco Legal, ou Código da Ciência, Tecnologia e Inovação. Você era ministro, né, de Ciência e Tecnologia na época, quando ele foi sancionado pela presidente Dilma. Depois, como deputado, você trabalhou muito para a regulamentação pelo então presidente Temer. Eu queria te perguntar como é que você avalia esse marco legal, como é que ele hoje orienta as relações na atualidade, e aí se o tratamento dispensado pelo governo federal, mas também pelos demais entes, as universidades públicas, as fundações científicas, como por exemplo a Fiocruz, elas estão de acordo com esse marco legal? Sim, a comunidade científica ela concorda com o marco e ela ajudou a construir. O grande problema é você criar a cultura da inovação e da ciência. Um dos meus discursos principais é que, como o governo federal não está investindo em ciência, a gente deve se voltar para os municípios. Por quê? Porque a lei permite que sejam criadas facilidades para os municípios e estados adquirirem produtos de tecnologia e de inovação. Com isso, você pode financiar um novo momento da ciência brasileira, da inovação brasileira. Eu cito um exemplo para você. Por exemplo, esses dias nós estamos discutindo lá em Maricá como fazer para aproveitar o dinheiro que a cidade gasta em compras públicas para financiar novos produtos. Né? Isso é interessante. Eu não apresentei você
como diretor do Instituto lá, talvez você possa falar isso. Isso, né? Então, eu sou diretor lá. Então, lá nós temos esse projeto, estamos tocando, ele vai para frente. Eu acho que Maricá, no caminho que vai, daqui a uns 10 anos, vai ser uma das cidades de maior progresso do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela vai criar um polo econômico ali. Por quê? Porque os municípios têm capacidade de gastar dinheiro e eles gastam muito mal, né? Então, ele compra um sistema para gerenciar o setor de saúde, ele compra um sistema para gerenciar o setor de educação, ele compra a merenda, ele compra uniforme, ele compra remédio, ele não se interessa em lançar um edital e para uma startup e criar um desafio para que se crie uma solução dentro da cidade com aquele dinheiro, para aquela questão. E isso não demanda muito dinheiro, entendeu? Isso é barato, né? É muito mais barato você comprar pronto. E você cria economia local. Então, um dos grandes debates que nós temos na lei de inovação é como fazer com que os municípios passem a apostar na questão da inovação e da ciência. A outra coisa são os órgãos de controle. Os tribunais de contas, eles ainda não conseguiram digerir as modificações contidas nessa lei, né? Porque ela facilita, eles compreendendo, facilitaria muito a vida dos gestores. Então, muitas vezes, o gestor tem medo, né, de comprar alguma coisa, porque ele pode ser multado ali na frente, porque vai ter uma interpretação ali do Tribunal de Contas que não é aquela que está na lei de inovação, né? Então, você tem que criar, aqui sim eu diria que precisamos criar uma cultura da ciência e da inovação no Brasil, tanto dentro das academias, das universidades, dos centros de pesquisa, quanto do poder público, para que o poder público use a lei e as facilidades que ela cria para se associar às universidades públicas, aos centros de pesquisa e gerar produtos, serviços e sistemas inovativos. Por quê? Boa parte do financiamento, por exemplo, da Europa para sair da crise de 2008 foi compras municipais. Eles, quando criaram o projeto chamado Horizonte 2020, Horizonte 2020, eles estabeleceram metas para que os municípios comprassem de produtos locais, né, para desenvolver os produtos locais. E isso é bom, porque você desenvolve a economia local, você segura o cidadão onde ele reside. Ele não precisa pegar veículo, atravessar a ponte, andar de metrô, andar de trem. Você gera economia no local ali. Você retém a economia, o dinheiro circulando, e ao mesmo tempo você retém o cidadão ali e gasta menos nessa infraestrutura de transporte, né? Então, eu diria assim que a lei ela ainda não pegou porque não deu tempo para ela pegar, porque ela foi regulamentada pelo governo Temer em 2018, em março de 2018, foi publicado o decreto regulamentando. Logo depois vieram as eleições, e depois das eleições, esse governo que está aí, que é um governo anti-ciência, né? E a gente tem que fazer esse trabalho de fazer o debate, né, nas cidades, né, para que essa lei pegue e que ela... Eu lembro que logo depois da sanção eu estive numa palestra aí na UF, né, com vocês e tal. Essa palestra eu já fiz inúmeras vezes do Brasil afora, né? Mas vamos dizer assim, é uma pregação que vale a pena, porque quando os municípios e os estados descobrirem essa lei e colocarem ela em prática, você vai ter um momento, um círculo virtuoso da ciência e da inovação e da indústria brasileira. Sérgio Vieira é muito interessante, né, para a gente pensar, porque uma coisa é Maricá, Niterói, né, a gente sabe que são municípios que têm recursos, né, oriundos do royalties de petróleo, que na realidade nem no Rio de Janeiro, nem no país inteiro. Niterói mesmo, né, como o Ismael Stevenson chamou a atenção. Ismael Stevenson é um colega nosso, antropólogo, que está na França, sortudo. Ele faz essa pergunta, que é verdade. A Prefeitura de Niterói fez um edital, né, para a Universidade Federal Fluminense aplicar um conjunto de projetos em várias áreas e, nesse sentido, incrementar a vida da cidade. Então, como é que os outros municípios, por exemplo, Caxias, que também é um município, né, muito bem quinhoado de recursos, como é que ele poderia fazer nessa direção?
Eu diria, uma cidade que aqui tem 900 mil habitantes, né? Se a prefeitura fizesse uma legislação moderna, né, de inovação em linha com a lei nacional e criasse um fundo de ciência e tecnologia e colocasse nesse fundo aí, ao longo de 10 anos, R$ 5 por habitante por ano, não precisa nem tanto, R$ 3 por habitante por ano, estamos falando aí em 3 milhões de reais por ano, nesse fundo, e aplicassem políticas corretas, né, ou seja, de startups, incentivar startups, criar um ecossistema inovativo, em 30 anos você muda a cara da cidade, entendeu? Mas você tem que ter disposição, tem que ter vontade. E isso tem que ser um compromisso da cidade, não pode ser do prefeito. Mudou o prefeito, tem que continuar. As pessoas falam muito de Florianópolis, que é uma bela cidade de turismo, mas Florianópolis hoje ela arrecada muito mais com produtos de inovação do que com turismo. Florianópolis é uma cidade que se reinventou. Hoje é uma das cidades mais modernas e mais inovativas do Brasil. Muito bonita, tem belas praias, mas ela não vive disso. Ela vive de uma série de iniciativas inteligentes que foram tomadas ao longo de 15 anos, uma legislação adequada, criaram um fundo, criaram fundações, né? E hoje tem um dos mais modernos parques tecnológicos do Brasil, né? E no entorno lá da região, você tem toda uma cadeia produtiva que faz, por exemplo, a VEG é uma das empresas mais modernas do Brasil. A VEG é de Santa Catarina. A Intelfone, que trabalha é de Santa Catarina, né? Todas essas exportadoras de carne são todas Chapecó, a Sadia, a Concórdia, é tudo de lá, certo? Eles agora estão no meio do estado de Santa Catarina, na região de Videira, sempre produziu um vinho, aquele vinho de consumo, vinho de mesa, né? Eles estão começando a melhorar a cepa da uva e estão começando a produzir vinhos muito bons, né? E lá no oeste catarinense, onde... Bom saber. Lá no oeste catarinense, onde eles produzem... não, bons vinhos. Ainda precisa melhorar, mas assim, eu já bebi bons vinhos de lá. E lá no oeste catarinense, por exemplo, até fui eu que ajudei na época a financiar o projeto do Ministério, eles estão começando a produzir azeite de oliva, né? Isso aí é uma coisa que é você aplicar recurso, e não é tão caro, entendeu? Não é uma coisa cara. Então, claro que aqui, por exemplo, nós precisamos alimentar a região metropolitana. Eu tenho falado lá em Maricá. Maricá e região podem alimentar, produzir bons alimentos orgânicos em estufa para alimentar essa região, porque a serra não consegue mais atender a demanda daqui, né? Então você tem isso, você tem a questão da reciclagem, que é outro fator importante de geração de riqueza e você reduzir a poluição ambiental, né? Isso tudo os municípios podem resolver, né? O sistema de estacionamento, né? Os sistemas de, como eu já falei, de segurança, os sistemas de educação, agora, educação à distância, as prefeituras não tinha nem sistema de controle de matrícula unificado, entendeu? E isso é uma coisa que, se lançar um edital na cidade, eu tenho certeza, em qualquer cidade, surgirá muitas propostas. Então, aqui em Caxias, infelizmente, na cidade que eu moro, né, não existe uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, já teve, não tem mais. Não tem um fundo de ciência e tecnologia aqui na cidade, em que a prefeitura poderia pegar R$ 3 para o cidadão, dá 3 milhões de reais, botar ali, e ao longo de 10 anos você financiar essas modificações. Agora, não pode ser uma iniciativa do prefeito. A sociedade tem que entender isso. E se mudar o prefeito, tem que continuar, porque essas coisas elas se refletem no médio e no longo prazo, nunca no curto prazo. Interessante sua colocação, porque ela dialoga com a pergunta que o meu colega Roberto Cândido de Lima faz, né? Sobretudo a nossa área, né? No caso das ciências sociais. Elas, de fato, subsidiam as políticas públicas governamentais, né? Todo um conjunto de profissionais, né? Nós somos oriundos das ciências sociais. Mas quando muda o governo, adeus, né, política para a área. Você acha que é relevante também ter a preocupação de fomentar pesquisas e relacionamentos acadêmicos dessa área? Eu saudar o nosso mestre, Roberto Cândido,
né? Prazer saber que está nos ouvindo aí. Sim, com certeza, né? Todas essas empresas de tecnologia têm equipes multidisciplinares, né? Nenhuma equipe como o Google, por exemplo, consegue acertar os algoritmos dele só com matemática, só com modelos aplicados de engenharia. Não consegue. Tem que ter a subjetividade humana, o conhecimento, o acúmulo de conhecimento, tem que ter a filosofia, tem que ter a história, tem que ter a ciência social, tem que ter a poesia, tem que ter o texto, a interpretação, a polissemia dos textos, né? Isso tudo é chamado de áreas humanas, né? Você não vem, a matemática não chega antes da filosofia. Sempre o problema é criado do ponto de vista filosófico, né? Para depois você achar uma solução matemática, né? É sempre uma subjetividade que depois leva a uma grande solução matemática, né? Então, as ciências, chamadas ciências sociais, são vitais para a gente ter uma sociedade moderna e igualitária, né? E para criar inovação. Não tem como fazer sem isso, né? Se você for no laboratório de qualquer grande empresa inovadora do mundo, né, você vai ter lá um conjunto de pesquisadores das mais diversas áreas interagindo, conversando, trocando ideia, né, gerando dúvidas para depois você encontrar soluções. E sempre com muito dinheiro público. Se existe hoje smartphone, certo? Se a gente usa smartphone hoje, é porque em algum momento, né, foi criada a internet, dinheiro público. Em outro momento, foi criado o algoritmo, matemática, dinheiro público. Em outro momento, foi criado a tela sensível, dinheiro público. O que teve é um cara muito inteligente, muito inovador, chamado Steve Jobs. Um dia ele pegou isso tudo e botou no mesmo lugar e criou os smartphones. E mudou a forma como a humanidade se comunica. Mas ele mesmo, né, e a empresa que ele criou se apropriou dessa inteligência que a humanidade vem acumulando ao longo dos séculos. E ele sabe, tanto que lá eles têm essas equipes multidisciplinares, né? Eles contratam lá o melhor cara, não sei do que, não sei, eles vão botando lá dentro, né? Tem dinheiro para isso, e vão produzindo dúvidas, soluções, respostas, e com isso criando produtos, né? Criando inovação, melhorando o mundo, né? Então, Kant, não existe progresso social sem ciências sociais, não existe progresso tecnológico sem conhecimento humano da melhor qualidade, e não existe matemática e engenharia se não tiver filosofia e se não tiver um pouquinho de poesia. Não tem jeito. Bom, esse é o programa Cesta Básica, um programa da rede de pesquisa INCT-INEAC, né? Eu estou hoje aqui com o Celso Pancera, meu colega, meu amigo, atualmente secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento. Nós já estamos com 58 minutos e 25 segundos de programa, então temos 1 minuto e meio. Teríamos certamente muita coisa para conversar, mas não vai faltar oportunidade, não é isso? Mais uma vez eu quero te agradecer, Celso. Você tem uma reunião daqui a pouquinho, então não vou te perturbar muito. Vou te passar, então, para suas considerações finais. Já agradecendo aqui a produção do Breno Patrício e também o acompanhamento da Carolina Krug, que esteve comigo aqui nesse programa, que eu acho que está fantástico. Vamos lá, Celso. Bom, agradecer o Breno e a Carolina, que estão nos bastidores. Lenin, o teu convite, eu me senti muito honrado de ter recebido. O Kant, que está nos ouvindo aí também, agradecer a todos, né? E dizer o seguinte, espero que a gente tenha ajudado um pouquinho a debater, porque a gente divaga tanto, né, Lenin? Muitas vezes a gente foge do foco, né? Porque o espectro da discussão de obscurantismo é tão amplo, né, que não tem como se centrar o fogo numa única fala, né? A gente acaba ampliando o escopo da conversa, mas é um prazer, estou sempre à disposição de vocês, é um prazer estar com vocês aqui falando sobre isso. E se você um dia quiser falar um pouquinho sobre a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia, eu acho que é um negócio muito legal que a gente está fazendo nacionalmente, com as principais entidades e organizações das sociedades científicas e acadêmicas. É uma coalizão que está atuando em Brasília para modificar leis, né, para orientar o voto dos parlamentares,
para discutir orçamento. Ela tem 1 ano e meio de existência, mas já tem uma trajetória muito interessante. E eu tenho o prazer de ser o secretário executivo, né? Conduzir o dia a dia dessa coalizão, é dizer que isso sim é um alento para a ciência brasileira, essa coalizão. Eu não tenho dúvida disso. E obrigado, estou à disposição de vocês. Certamente a gente vai te convidar para tratar especificamente desse assunto que muito interessa à Rede Nacional de Pesquisa, né, o INCT e NEAC, a Universidade Federal Fluminense, a comunidade acadêmica como um toda e a sociedade brasileira. Celso, eu fico muito agradecido pelo seu aceite e certamente voltaremos a conversar. Ok? Eu agradeço a todos os web espectadores que tiveram todo o tempo conosco. A gente teve uma audiência muito boa, todo o tempo, persistente. Vários professores da Universidade Federal Fluminense, não posso falar o nome de todos, né? Mas já que tem um elogiando o nosso programa, vou botar aqui o nosso colega José Colasso Neto, mas foram vários colegas de vários institutos, vários departamentos, estudantes e também colegas de outras instituições e de outros contextos sociais. Muito obrigado, Celso, muito obrigado, web espectadores, e até a próxima sexta-feira com mais um Sexta Básica. Até lá, gente. Tudo de bom.